Ô Caio, mas Então, assim, quando é mesmo que o reino de Deus virá com visível aparência? quando Jesus voltar. É o que no Novo Testamento a palavra usada é parousia. Parousia? Significa o aparecimento. Ah, tá. Quando é que vem com visível aparência? Com verdadeira parousia? Parousia. Quando o Filho do Homem se manifestar nos céus com poder e grande glória. Você vê que Jesus não deixa equívoco, né? Ele diz, porque muitos dirão está no deserto, outros dirão está numa montanha, outros dirão está ali no interior de uma casa, outros dirão isso e aquilo. Não os sigais, porque quando for eu não tem erro. Todo olho verá. Todo olho. Não tem conversa. Não tem mistério, Não precisa dica. não tem revelação, não precisa de nenhuma gnose especial, não é uma sabedoria para gnósticos, nem para um grupo, para uma seita. Você vê que todo mundo que diz que Jesus vai voltar aqui e ali, preste atenção, são seitinhas. Seitinhas. Seitas de gente condicionada, de ratinhos de laboratório. E Jesus descreveu exatamente isso. Eles vão dizer, está no interior da casa. Eles vão dizer, está no deserto. Está no deserto significava, é um monge em meditação no deserto, mas já é ele lá, vamos lá ao encontro dele. O deserto era um lugar de solitude, de meditativo. Era como dizer, ele está no monastério. Ele está com os essênios. Ele está em algum lugar separado do mundo. Não estará nunca. Nem tampouco vocês o acharão em qualquer geografia de multidão, ou tampouco num ambiente fechado de segregação de seita. Não. Quando o reino de Deus se manifestar no Filho do Homem que voltará, acontecerá do jeito que Jesus disse. Então se verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, ou como em outras narrativas do Evangelho diz, com grande clangor de trombeta. E todo olho verá. É o que diz o Apocalipse. Não tem olho privilegiado. Todo olho verá. E por todas as razões. Todo olho verá, porque então se verá o sinal do Filho do Homem. Isso chega de súbito, como um relâmpago. E é uma glória que cobre a terra. E todo olho verá essa aproximação. A gente não sabe quanto tempo isso durará. A manifestação é imediata. A volta não tem nenhuma cronometria estabelecida de tempo. Virá e todo olho em perplexidade o verá. O verá porque será assim o bastante para que a terra inteira seja envolvida por essa glória e para que em 24 horas o planeta todo veja, mas também todo olho verá, porque hoje em dia todo olho vê instantaneamente tudo. Instantaneamente tudo. Nós somos um planeta cada dia mais cercado de satélite por todos os lados. Então não tem como não ver. Além do que, essa vinda não é uma vinda espaço-temporal só. Ele aparece para os seres humanos, mas não significa que a NASA vai dizer um mês antes tem algo se aproximando. Não é capturável pelo estudo astronômico, não é capturável pela pesquisa astrofísica. Os céus do Evangelho são outras dimensões, aqui mesmo. Só que essa manifestação explode no céu humano.
Mas não é porque ela veio de alguma outra galáxia até aqui, ou de um outro planeta. Não, isso tudo é bobagem. Tá. Está aqui e vai explodir aqui na nossa cara como um ladrão de noite. Então todo olho verá. E não será em nenhum recanto, em nenhum esconderijo. Por isso não há o que tentar descobrir, basta aprender como viver. Porque quem sabe viver como o Evangelho ensina não precisa de escatologia. O cara entende que cada dia é um dia escatológico. Escatologia significa as últimas coisas. As últimas coisas. Então todo dia é um dia escatológico. Eu não sei se esse é o último dia da minha vida. Poderia ser. Eu vivo com uma existencialidade escatológica todos os dias. Cada dia pode ser o primeiro absolutamente eterno e o último absolutamente mortal. E ninguém vai me avisar que ele está vindo, é como um ladrão de noite. E ele não vem do céu estelar, ele vem dos céus de camadas dimensionais. De repente isso explode, pá! Nos céus humanos explode a parousia do Cristo. Todo olho verá. E aí é que a história começa. Aí é que joio é joio e trigo é trigo. Uhum. Aí é que quem é, quem não é, não é. E aí é que as aparências todas entrarão em falência. E os desaparecidos pelo preconceito aparecerão em graça e glória diante de Deus e dos homens. Aí a vaidade do planeta vai ser invertido, o que está em cima vai lá para baixo. E o que está lá embaixo vem aqui para cima. Porque Jesus disse que hoje na terra, no mundo, aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E são os humildes que vão herdar, são os mansos que vão possuir. Vai haver uma inversão radical de todos os significados. E a Nova Jerusalém lá do Apocalipse já diz isso, como os valores estarão invertidos. O ouro vai ser pavimento para a gente andar por cima na Nova Jerusalém. Todos os significados vão mudar de sentido. E o que hoje tem um valor enorme vai ser asfalto, piche. Asfalto. É. Calçada. Calçada. As nossas pérolas e diamantes vão estar na maçaneta das portas da Nova Jerusalém. Para você ver o desejo de mostrar a inversão de valores e significados. E assim por diante. Mas resposta dada, eu creio. Caio, mas todo olho verá, não é isso? É. Por que ainda existe um monte de gente assim, meio que exclusivo nessa brincadeira? Achando que é privilegiado, falsos que vai chegar pra mim, profetas, oportunistas, malandros, sacanas, safados ou surtados. Foi surtado nesse pacote. Tem surtado, mas a maioria é malandro mesmo. Sabe que o povo compra qualquer coisa que você venda em nome de Jesus aqui no ocidente da terra. Eles inventam, cara. E se 20, 30, 40, 100 se empolgarem, eles já sabem a senha de que se prosseguirem, 5 mil virão e 5 mil já dão uma grana danada. Depois o cara desse desaparece. Você vê que esse pessoal fala isso, atrai multidões, não dá em nada e procure para ver se você acha. São poucos os que permanecem. Quem permanece? São os que não são safados, que são só uns tolos ingênuos e enganados. Esses permanecem porque as pessoas logo veem que eles eram apenas enganados, mas não eram mal intencionados. E também os surtados. Surtados não são mal intencionados. Eles só são loucos, ensandecidos e ignorantes. Ou então aqueles que ficaram tão fanatizados por alguma corrente de natureza escatológica que tente organizar o fim dos tempos no Evangelho, como tem muitos por aí,
que ganham uma grana com livros, apostilas e eventos e tudo mais, essa moçada é mal intencionada ou então ficou fanatizada por algum ensino de seita que aprendeu e saiu passando adiante. Mas não tem nada para além dessas alternativas que eu dei aqui. De modo que quando você via Jesus, alguém dizendo que Jesus vai voltar assim, assim, assado, como, onde, o modo e a localidade, pode saber que se não for surtado e se não for um fanático que foi por outros condicionado, é um malandro, oportunista, safado para ser enfrentado. E eles nunca vêm me dizer essa história, nunca vêm me dizer que Jesus vai chegar em dia nenhum, porque eles sabem que não se criam na minha presença, nunca se criaram, nunca me contaram essa história. Contam para os outros aí, mas aqui eles sabem onde estão os enganáveis. E aonde estão os impenetráveis pelo engano deles. Caio, onde é, uma curiosidade, onde é o reino de Deus? Como posso acessar esse reino de Deus? Acessar? Acessar, a palavra que foi usada é essa na pergunta. Onde é? Como posso acessar? Cadê o reino de Deus? Jesus disse em Lucas 17, deixa eu ver se eu não estou enganado, ele explicou para quem quiser saber onde está o reino de Deus. Deixa eu ler para você. Está aqui, ó, a vinda do reino de Deus, assim, Lucas 17, do verso 20 em diante, diz assim: interrogado Jesus pelos religiosíssimos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, que para esses fariseus, segundo a teologia deles, era a manifestação do Filho do Homem, segundo descrito pelo profeta Daniel, que viria dos céus, o Filho do Homem, e aí implantaria o governo político de Deus na terra. Do ponto de vista dos fariseus, a expectativa era essa: o Messias tinha que ser o sinal vindo dos céus, chegar dos céus, chegar numa nave-mãe celestial, descer com glória reluzente e fazer matar romanos para lá. Tibérios morreria lá no palácio. Todos os maus do mundo morreriam e o povo de Israel, Jerusalém, viraria a Roma, a capital da terra. E todos os povos do mundo iriam pagar impostos e dízimos a Jerusalém. Os mais religiosos, como os fariseus, teriam um poder supremo nesse reino de Deus. Assim como os sacerdotes seriam os reis desse reino físico de Deus, com esse poder de punição instantânea. Errou, o mal acontece na hora. O indivíduo vai adulterar, ela se sela e o pinto dele cai para sempre. Tudo assim, com esse imediatismo dos rigorismos externos. Muitos grupos pensavam que o reino de Deus viria assim, e quando eles perguntam sobre o reino de Deus, eles estão perguntando sobre quando chegará essa soberania histórica visível, cuja visibilidade será inquestionável e cuja força será destrutiva para todos quantos não se alinhem com aquilo que, em nome de Deus, nós temos ensinado. Porque quando o reino de Deus vier, ele vai validar a nós, que temos sido responsáveis pela lembrança do nome dele na história. Então, essa
é a interrogação sobre o reino de Deus que vinha do pensamento desses hiperreligiosos. Então Jesus respondeu a eles: não vem. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: oh, ele está ali, chegou. Por quê? Ninguém também dirá: lá está, corramos. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro. O santuário de Deus não é o meu coração? Não é o Senhor que diz que, como eu li ontem em Isaías, que os céus dos céus não podem contê-lo, nem todas as grandezas, que a terra é o piso, os cabelos dos seus pés. E que ele não habita em santuário feito com mãos humanas, porém habita com o quebrantado, o aflito, o contrito de coração e com aquele que na sua humildade tem prazer na palavra dele, de Deus. Não é isso? Então é óbvio que o reino de Deus, que não cabe no universo, só cabe no lugar não lugarizável do coração, só cabe na dimensão não espaço-temporal, eterna no coração, porque Deus colocou, como diz Salomão no Eclesiastes, a eternidade no coração do homem. Por isso o reino de Deus só cabe no coração. Por isso, quando disserem: olha ali o reino, não vão. Quando disserem: está lá, está chegando, será no deserto, será no campo, é um mover novo que chegou, não sigais. Porque o reino de Deus está dentro de vós, porque o reino de Deus está no coração. A seguir dirigiu-se aos discípulos Jesus e disse: olhem, virá o tempo em que desejareis ver um desses dias do relacionamento de vocês comigo, que sou o Filho do Homem, e vocês não verão mais. Aproveitem essa hora. E naquele tempo, quando eu já não estiver aqui, nesse ato entre hoje e quando eu voltarei, de maneira visível, que não é agora, muitos vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque quando chegar esse tempo da manifestação visível, da parousia, da manifestação visível do reino, será assim como o relâmpago que, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu. Assim será o Filho do Homem na sua volta. Mas agora, e enquanto esse dia não chegar, e depois que esse dia chegar, nada disso ainda mudará, porque Jesus pode estar presente no mundo. Mas o reino dele só se estabelece no coração daquele que obedece, daquele que diz: tu és para mim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que a gente acessa? Pela simplicidade da fé. Quando você diz: não, eu creio, eu quero que reine na minha vida o que Jesus ensinou como reino, como lei da vida. Eu quero que esse reino que Jesus encarnou reine na minha vida, que é reino de alegria, de justiça, de paz, de fidelidade, de bondade, de integridade, de lealdade, de amizade, de respeito. Eu quero que ele reine. Eu quero que aquilo a que Jesus se submeteu ao Pai, vivendo o Evangelho como obediência ao Pai até o fim,
nessa mesma obediência, nessa mesma submissão a esse mesmo reino eu me entrego, porque essa é a minha única ambição. Eu quero viver e passar pela terra reinado por Deus em mim todos os dias da minha vida. Quem faz essa confissão e invoca esse nome e se submete ao andar nesse Espírito de Cristo, nesse habita o reino de Deus, esse entrou nele, esse o acessou, porque esse nasceu de novo por uma nova consciência que caminha na maioria das vezes no contrafluxo de quase todas as propostas humanas. O Evangelho, para ser obedecido, demanda do obediente uma coragem contracultural, contraintuitiva, contrainstintual, na maioria das vezes. Por isso, nem todos estão aptos para entrarem nessa irmandade lúcida do Filho do Homem, enquanto caminham fazendo escolhas neste mundo. É isso, meu amigo. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será habitado pelo seu reino. E busque em primeiro lugar significa dê prioridade, dê soberania ao ensino do Evangelho, e todas as demais coisas te serão acrescentadas.